Olá pessoal, eu sou o professor Dailson e hoje nós vamos falar sobre o filo porífera. O filo porífera é formado por animais que têm o corpo cheio de poros, dotado de poros, daí o nome porífera. São conhecidos popularmente como esponjas. As esponjas são animais aquáticos, sendo marinhos e ducícolas. São animais fixos, ou seja, vivem fixos ao substrato, então não são animais que têm mobilidade. Porém, no ciclo reprodutivo, quando há reprodução sexuada, há a formação de uma larva livre e natante. Então, apenas na fase larval, nós temos uma esponja móvel. São animais aneuromiários. Professor, o que quer dizer esse palavrão? A significa negação, neuro de neurônio e mio de músculos. São animais que não têm neurônios, também não têm músculos. Na verdade, as esponjas não têm essas duas células, mas também não têm nenhum tipo de tecido. Eu costumo dizer que as esponjas são apenas um amontoado de células. Então vamos ver um pouquinho da estrutura dessas esponjas. Aqui nós temos um esquema, né, representando uma esponja, que é como se ela fosse basicamente um vaso de planta, um jarro, né? Essa esponja onde nós temos esse interior do vaso é chamado de átrio, e essa boca do vaso, na verdade, é o ósculo onde há saída de água. Então, professor, se há saída de água, também há entrada. Por onde que entra a água no corpo desse animal? A água entra pelos poros. Então, ela entra pelos poros do animal, que estão em todo o corpo do animal, e ela sai pelo ósculo. Então, são considerados animais filtradores, onde a água passa por dentro dele e algumas partículas são presas no corpo do animal. Então, vamos conhecer um pouquinho das células desse animal. Nós temos os pinacócitos, que são células que fazem o revestimento externo desses animais. Então, é uma espécie de epiderme, mas como eu disse, esponjas não têm tecidos, tá? Apenas os pinacócitos revestindo externamente o corpo do animal. Os poros, eles possuem células chamadas de porócitos, tá? Poro de poro, né? Cito de célula. Então, porócitos revestem os poros. E internamente nós temos o revestimento feito por células chamadas de coanócitos. Os coanócitos são células flageladas, então elas têm um chicotinho. Esse chicotinho ajuda no fluxo da água, entrada pelos poros e saída pelo ósculo, tá? E também esse flagelo ajuda na captura de alimento, que seja alguma partícula em suspensão que veio junto com a água. Então, entre os pinacócitos, que é o revestimento externo, e os coanócitos, que é o revestimento interno, nós temos outras células preenchendo. Essas células são chamadas de amebócitos, porque lembra uma ameba, que é um tipo de célula que não tem um formato definido, amebócitos. Curioso é que essas células das esponjas, elas têm uma alta capacidade multiplicativa. Então, quando a gente for falar de reprodução das esponjas, a gente vai ver que as esponjas elas podem se regenerar facilmente. Então, os amebócitos, células que não têm um formato definido e que ainda têm essa capacidade de diferenciação em outros tipos de célula. E para sustentar esse tanto de célula, as esponjas produzem cristais de carbonato de cálcio, né, chamado de espículas. As espículas têm vários formatos, dependendo do tipo de esponja que a gente está falando, né? Existem também um tipo de esponja que consegue manter sílica nessas espículas, sílica de areia, então formando esponjas de vidro, que é uma categoria, um tipo de esponja que existe, tá? Então, as espículas são esses pequenos espinhos aqui, pequenos cristais, que vão dar sustentação ao corpo da esponja, como se fosse o esqueleto da esponja, tá? Mas, como eu disse, não tem tecido, portanto, elas não vão ter órgãos. As esponjas, elas podem ser classificadas em três tipos, né? Temos o tipo ascon, o tipo síncon e o tipo leucon. Ou asconoide, que é uma esponja onde o poro leva a água diretamente do meio externo para o meio interno, para dentro do corpo da esponja, não tem muitas ramificações. E do tipo sinconoide, que é esse tipo central aqui, a esponja ela tem como se fosse labirintos. A água entra pelo poro e ela não vai direto para essa câmara central. Ela vai pegando alguns caminhos, como se fosse um labirinto. E nós temos as esponjas do tipo leuconoides. São essas esponjas que a câmara interna, ela, na verdade, ela é subdividida em pequenas câmaras por todo o corpo do animal, como vocês podem observar nessa imagem, esses espaços internos no corpo da esponja. A nutrição, como que acontece a alimentação das esponjas? Como eu já disse para vocês, elas são animais filtradores.
portanto, vão tirar nutrientes suspensos, partículas suspensas na água, tá? Então, repetindo, a água entra no corpo do animal pelos poros e nessa cavidade a gente vai ter o quê? Vai ter esta célula, que é o coanócito, que tem esse chicotinho que ajuda a capturar o alimento. Esse alimento ele é capturado por fagocitose. A célula engloba uma partícula formando um vacúolo dentro da célula. Nesse vacúolo se liga uma organela chamada lisossomo, que é uma organela cheia de enzimas. O lisossomo se liga a esse vacúolo e vai fazer um vacúolo digestivo, que vai digerir aquilo que estava dentro daquele vacúolo, tá? E aí o excesso é eliminado por exocitose, processo normal, que acontece muito, por exemplo, em protozoários de endocitose, né, que é botar para dentro, no caso fagocitose, e exocitose, que é botar para fora, tá? Então, o que fica de nutriente no corpo do animal é usado pela própria célula, mas também pode ser transferido para outras células. Mas como esses animais não têm um sistema de transferência ou de transporte de nutrientes, esse transporte ele vai acontecer de célula a célula. Uma célula por difusão passa nutriente para outra, que por difusão para outra, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu tenho digestão dentro da célula, intracelular, e transporte de nutrientes por difusão. A reprodução das esponjas pode ser de dois tipos, sexuada ou assexuada. No caso da reprodução sexuada, a gente não tem as formas sexuais bem definidas. Na verdade, as esponjas, não dá para a gente dizer uma esponja macho ou uma esponja fêmea. A gente tem apenas uma forma da esponja, né? São indivíduos monóicos. Porém, algumas esponjas podem produzir, ou seja, aqueles amebócitos indiferenciados vão produzir espermatozoides ou também podem produzir óvulos. Como é interessante que haja o cruzamento, ou seja, o espermatozoide de uma esponja fecundar o óvulo de outra esponja, nós vamos chamar a esponja que produziu o espermatozoide de esponja macho adulta, ou a esponja que produz o óvulo de esponja fêmea. Mas isso não quer dizer que aquela esponja só produz gametas femininos e que a outra só produz gameta feminino, tá? Esses gametas eles são lançados na água e eles se encontram por quimioatração e eles vão formar uma larva. E como eu tinha adiantado para vocês, a larva é a única fase do ciclo de vida de uma esponja em que ela é natante, em que ela é móvel. Mas ela vai nadar até encontrar um substrato e fixar-se e formar um novo indivíduo que, ao crescendo, vai formar um indivíduo adulto, podendo recomeçar o ciclo de reprodução sexuada. A importância da reprodução sexuada, pessoal, é que nesse tipo de reprodução nós temos o aumento da variabilidade genética, ou seja, esta esponjinha aqui, ela leva material genético de duas esponjas diferentes. Então, se ela continuar fazendo reprodução sexuada, vão surgindo sempre esponjas com materiais genéticos diversos, o que facilita a sobrevivência da espécie. Mas as esponjas também podem se reproduzir de forma assexuada. O tipo mais comum é o brotamento, que como o nome já sugere, é o surgimento de um broto. Esse broto vai formar uma nova esponja. E esse broto pode continuar preso à esponja que o gerou, formando uma colônia de esponjas, ou ele pode se desprender e encontrar um substrato, formando uma esponja isolada, tá? Mas brotamento basicamente é uma esponja que surge de um broto de uma outra esponja, tá? Por fragmentação, como eu disse para vocês também, as esponjas elas têm uma alta capacidade regenerativa. Então, uma esponja que ela se fragmenta, cada fragmento de uma esponja pode formar uma outra esponja, tá? Então, é uma estratégia também de colonização de áreas, né? Uma esponja, ela só tem poucos indivíduos, então ela sofre a fragmentação para poder, né, se regenerar. Mas isso acontece também em laboratório, né? A gente pode fazer isso artificialmente, cortar uma esponja e observar o crescimento de várias esponjas a partir dos pedaços. E nós temos também uma forma de reprodução assexuada chamada de gemulação. A gemulação é a formação de uma gêmula. E o que é uma gêmula? É uma estrutura que dentro dela ela leva material genético daquela esponja. Quando que há a formação disso? Quando a esponja está numa condição adversa. Imagine uma esponja de um lago temporário, um lago que seca durante uma época do ano. A esponja não tem condições de viver fora da água porque são animais aquáticos. Então, ela forma uma gêmula, que é uma forma latente da esponja,
E essa gêmula, quando esse lago voltar a encher, ela pode voltar a desenvolver uma nova esponja, tá? Então, é uma estratégia também de sobrevivência das esponjas, tá? Então, gente, era isso que nós tínhamos para falar sobre as esponjas, que são animais fascinantes, né? Porque elas apresentam para a gente uma transição entre indivíduos que não formam tecidos, protozoários, e indivíduos que têm tecidos animais, né? Então, são animais muito primitivos, as esponjas, que explicam um pouquinho desse processo evolutivo do surgimento dos animais. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.